tarde a todos. Em nome da Guerra e Paz, eu gostaria de agradecer à Bulhosa por nos estar a receber neste belíssimo espaço que temos a honra de inaugurar. É uma grande honra estarmos aqui hoje a inaugurar este espaço renovado que, no fundo, cria uma livraria completamente diferente e esperamos que seja a primeira de muitas apresentações neste novíssimo e belíssimo espaço. Agradecer ao professor Gonçalo Ribeiro Teles, em primeiro lugar, ter aceito fazer o prefácio a este livro, mas também por hoje estar aqui para fazer a sua apresentação. Muito obrigada, professor. E por último, um agradecimento muito especial ao Luís. Não é a primeira vez que trabalhamos em conjunto. No ano que passou tivemos a oportunidade de trabalhar em conjunto na História do Ateísmo em Portugal, uma obra que vai ficar com certeza de referência no nosso país. E mais uma vez o Luís arrojou e temos aqui connosco um livro, Manual de Crimes Urbanísticos, que creio que não encontra concorrência neste momento em Portugal, uma sistematização de informação, uma visão crítica do urbanismo que ainda não tinha sido feita no nosso país e por isso mesmo é com certeza também uma obra que vai ficar no nosso catálogo como referência. Muito obrigada, Luís. Vou passar a palavra ao professor Gonçalo Ribeiro Teles, então, para a apresentação da obra. Agradeço, portanto, o convite para a apresentação deste livro, de que o autor me pediu que fizesse um prefácio, o que foi difícil, porque o livro tem uma essência muito grande de todos os problemas do urbanismo e procurar fazer um prefácio para quem toca tantos problemas e faz uma crítica tão acertada sobre a prática do urbanismo, que se tornou assim um bocado difícil. Mas cá estamos. O livro chama-se Crimes Urbanísticos. Evidentemente que é difícil de começar por dizer o que são os crimes urbanísticos. Nós sentimos esses crimes, muitas vezes falamos deles criticando, na rua, com amigos, com pessoas, com encontros, e sabemos perfeitamente que são crimes porque aquilo não deve estar certo. Porque a minha posição, a posição da pessoa, não se conforma com o que aparece. E a maior parte das vezes tem razão. Esse é que é o problema. Como é que agora se vai, portanto, resolver o assunto, traduzir em ações concretas para se modificar esta problemática do urbanismo e do planeamento que é um problema muito grave do nosso país. Não é muito grave pelo aspecto particular do urbanismo, é muito grave pela extensão que a política do urbanismo tem em todo o território. Ora, muito bem, o livro, para mim, tem uma grande qualidade. É que, com a crítica que faz, basta ver o nome dele, Manual de Crimes Urbanísticos, fecha um processo. Os crimes apontados são tantos que o processo tem que se fechar. E, portanto, se fecha um processo, é porque está a abrir uma nova problemática sobre o urbanismo. Portanto, a qualidade quanto a mim deste livro é fechar com uma crítica muito bem realizada, muito bem feita, um processo a que são a urbanística, de encontro aos urbanísticos, e criar, portanto, um processo de reflexão. Quanto a mim, o problema dos crimes urbanísticos que o livro aponta estão muito reais, estão muito bem sintetizados no livro, todos nós conhecemos. Não vale a pena estar agora aqui a falar de alguns que eu tenho aqui na cabeça e a já começar a falar dos crimes que conheço, porque todos os dias há criminosos, não é? Talvez fale só de um, porque pode relacionar os dois aspectos que eu quero citar nesta intervenção. Mas então, olha, o que é que vai suceder à cidade? O que é que vai suceder à expansão urbana no futuro?
mas não é no futuro daqui a muitos anos. É no futuro imediato, no amanhã. O que se passa é isto, é que o urbanismo veio de uma altura em que, evidentemente, a cidade estava metida dentro de muralhas. Estando metida dentro de muralhas, o que é que se passava de relação na cidade construída, com as casas, com as casinhas, com as ruas, tinha que haver uma espécie de respiradores, de qualquer coisa, e até para as pessoas, para a sociedade, dar resposta à sua problemática de pessoas, com relação sempre em que a natureza está sempre presente. Portanto, e assim, as muralhas, dentro das muralhas das cidades, nasceram os quintais, nasceram cercas conventuais, nasceram campos de feira, enfim, foi toda uma coisa. Mas a certa altura, evidentemente que as muralhas começaram a não ser necessárias. E como não eram necessárias, parecia, de facto, serem estavam a mais. E infelizmente, no nosso país, elas que tinham uma certa arqueologia, evidente que pertenciam a uma certa problema arqueológico, no nosso país deitaram-se no século XIX muitas muralhas abaixo, sem necessidade nenhuma. Porque o que havia de fazer nessa altura, não é hoje, não vamos não vamos tratar das muralhas do Castelo de São Jorge, estamos agora a falar aqui da cidade do século XXI. Não é? Portanto, o que é que sucedeu? Se abriu as portas nas muralhas. Abriram-se mais portas. E há uma catedral em Itália em que põe o problema muito claro. É na Catedral de Siena. Na Catedral de Siena, à entrada, se não sei se já tiraram para o museu, estavam à entrada, mas já podem ter tirado para o museu, havia 2 frescos. Um era um fresco que estava uma cidade dentro das muralhas, com as portas fechadas. Outra era a mesma cidade, envolvida das mesmas muralhas, mas com as portas abertas. Quando as portas estavam fechadas, está por baixo escrito o mau governo. Quando as portas estão abertas, está por baixo escrito o bom governo. E então as portas justificavam uma relação permanente entre a vida interior da cidade e o exterior da cidade. Entram pessoas e saem pessoas pelas portas, né? E tal. Na outra, era um mau governo, não havia. Evidentemente que as muralhas caíram, já não são necessárias, mas existe ainda, agora muito difícil de explicar onde está, um limite da cidade. É muito difícil traçar esse limite, porque de facto a cidade está em permanente expansão. Enfim, não se limita àquilo, fixa-se um ano limite, 2 ou 3 anos depois tem que haver uma revisão do plano diretor municipal, porque a cidade já ultrapassou as muralhas, já tem outros problemas. Entretanto, apareceram, na cidade que foi crescendo, apareceram os parques, apareceram os jardins públicos, apareceram largos, apareceu toda, aumentaram até as próprias tapadas, etc. E há todo um conjunto que na grande cidade que ultrapassou as muralhas surge agora como uma presença da realidade natural de que a sociedade precisa. Estamos a conhecer essa cidade, o Jardim da Estrela, aqui ao lado do Campo Grande, lá mais abaixo o Jardim da Praça da Alegria, etc, etc. E então, vem a certa altura, isto não pode ser, tem que haver um contacto maior com a natureza. E aparece o Parque de Monsanto, que tem o infeliz nome de florestal, porque em Portugal não há florestas. Há matas. Portanto, era melhor que se chamasse Mata de Monsanto, como se chama a Mata de Mafra. Portanto, já propuseram já esse carimbo que estragou um bocado o resto e que estragou muita coisa, porque se confunde, portanto, a mata autêntica com a floresta que arde todos os dias na televisão, que no fundo não é nada, são eucaliptais e pinhal bravo. Para a floresta falta de tudo, principalmente os passarinhos.
Bem, mas então, entrando, portanto, neste caso, mas o que é que se diz? Nós temos aqui o Campo Grande, temos o Parque Eduardo VII, temos mais parque. O que é que vem agora aí de novo que o livro não anuncia, mas promove? Promove porque faz a crítica à realidade existente e principalmente ao processo de crescimento da cidade, quer em dimensão, portanto em volume, quer em extensão, faz essa crítica, e essa crítica é indispensável para se compreender o que vem aí. E, portanto, a minha primeira opinião aqui é que o livro tem esse interesse para se compreender bem e podermos refletir com o que vem aí, porque sabemos bem o que está. E como é que o que está pode evoluir. Mas então o que é que vem aí? Eu vou ser muito rápido, porque essas coisas muito compridas são sempre amassadoras e começamos a revisar. O que é que vem aí? Que não vem só aqui entre nós, mas vem em todo o mundo, praticamente em todo o mundo, pelo menos que já tem cidades, há mundo que não tem cidades, não é? O que é que vem? Vem uma coisa que se diz: é preciso abrir as portas ao campo. Daí sai a ideia dos percursos, a ideia dos passeios, a ideia do contacto com a autenticidade da natureza, sai um certo problema. Portanto, o futuro da cidade está na relação cidade-campo. Está claro que falar da relação cidade-campo parece que estamos a chamar salões aos futuros habitantes da campo-cidade. Mas não estamos. É uma coisa absolutamente indispensável criar novamente essa relação cidade-campo. E a cidade que vem aí no futuro, que vai se expandir, é a cidade-campo. Temos ainda que começou um pouco a andar para a frente, mas que o desenvolvimento foi tão rápido que hoje é uma pressão enorme para se ter que realizar o problema da cidade-campo. É o problema do abastecimento alimentar, é o problema das distâncias, é o problema do leite, é o problema da vida própria, da vida urbana, com uma mobilidade muito maior do que se tinha. Se quer andar de bicicleta e tem que se andar muito concentradinho em umas faixas e, portanto, não há uma abertura para ir passear para fora da cidade, para o campo, não é? Que é fundamental. Portanto, este é o problema atual, que ainda não está bem visto, porque ainda se teima em criar fronteiras que definem aqui acaba a cidade e agora aqui começa o campo, ou começa uns flancos que não têm nada a ver com a cidade. E os da cidade também só usam o campo para passear. E então surgem todas as hipóteses de procurar que a cidade se resolva. Sai aí muito bem e com grande proveito as hortas sociais, porque os urbanos também querem fazer a agricultura, a horticultura. Começa a haver uma agricultura de características urbanas, mas o que é fundamental é estabelecer naquilo que é autêntico nos dois pontos, a cidade e o campo. Esta é a problemática do urbanismo do futuro, é o sistema desta relação. Portanto, era essa a ideia que me veio da leitura do livro, não, quer dizer, e de outro aspecto, mas é que a leitura do livro, para todas as pessoas, pode levar a esta reflexão. E é esta reflexão que eu quero que façam. Porque todos os mais velhos lembram-se com certeza de Canessas, das bilhas de água de Canessas, das relações do matador com o gado que vinha de fora e que estava no campo pequeno. Estamos aqui no meio dessa inter-relação campo-cidade que ficou ainda nos nomes. Ali chama-se o Campo Grande, mais abaixo é o Campo Pequeno, depois é o Campo de Santa Clara. Quer dizer, era toda uma relação de relações económicas, de relações sociais e até de relações culturais e até de recreio que existia. O problema do urbanismo do século XXI, em que estamos, é como é que no século XXI, com todas as condições de modernidade que temos, se vai novamente recuperar essa mesma relação cidade-campo. E, portanto, o livro é uma reflexão sobre o que foi a cidade
sobre os problemas que a cidade tem. É, portanto, uma porta que se abre para a reflexão sobre o que é que vem aí. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos e agradeço a vossa presença e ao ver tanta gente fico agradado por perceber que o tema que aqui tratamos mobiliza pessoas para discutir acerca de uma questão que raramente vemos discutida na comunicação social. Normalmente entretemos com as questões financeiras, a chegada do FMI, a crise, mas este livro é também um motivo pelo qual se explica porque é que tudo isso aconteceu. A cidade faliu e chegou a esta situação. Quero agradecer especialmente à editora Guerra e Paz, quero agradecer à Bulhosa por nos ter acolhido e em relação a este assunto eu quero agradecer ao professor Gonçalo Ribeiro Teles, muito especialmente aquilo que tem feito pelo nosso país para que a cidade não tivesse ainda pior do que o que já está hoje. E quero-lhe agradecer por este livro não ter 1 tonelada e o dobro do tamanho, porque com o seu trabalho, com a sua postura perante o ordenamento e o urbanismo, nós ficamos-lhe gratos por, de facto, os muitos crimes que existem não serem maiores do que aqueles que já temos. Agradeço-lhe por isso. Mas os crimes já chegam para se fazer outra coisa. Exatamente. Portanto, este livro pretende ser essencialmente uma chamada de atenção para mudanças de paradigmas, porque, como temos visto recentemente pelas notícias que todos os dias nos entram pela casa adentro, não estamos só a falar de economia, não estamos só a falar de educação e finanças, tudo isso acontece num espaço, ou seja, o espaço da cidade, o espaço urbano, o campo, acontece no território português. E às vezes parece que todas as situações, todos os problemas que acontecem no vazio. A bolha imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos foi isso mesmo, imobiliária. Ou seja, o que é que surgiu? Porquê é que essa bolha foi imobiliária? Aconteceu algo no espaço, aconteceu algo a nível financeiro. Houve uma opção por expoliar o território com opções imobiliárias erradas. Portanto, este livro pretende chamar a atenção para os aspectos que nós negligenciamos e também é uma chamada de atenção a cada um de nós para tentarmos dinamizar e sermos mais interventivos, termos um manual para que possamos percorrer a cidade e olhá-la com outros olhos, não apenas um espaço indiferenciado, um espaço amorfo onde simplesmente circulamos. Não, é um espaço onde estamos, onde uma economia se desenvolve, onde se criam laços sociais, onde o ambiente necessita ser protegido e muitas vezes essa vertente está alheia do nosso pensamento porque estamos permanentemente a correr, estamos permanentemente em movimento e não paramos para pensar. Penso que, pegando neste livro, indo para a Gulbenkian, para os jardins do professor Gonçalo Ribeiro Teles, ler numa bela tarde de sábado ao sol, poderemos refletir melhor acerca daquilo que queremos para o urbanismo em Portugal e é esse o desafio que vos deixo a todos. Muito obrigado. Obrigada a todos mais uma vez. O autor fica agora disponível para os clássicos autógrafos. Obrigada. Eu falo alto. Eu só quero que daqui a poucos anos, alguns meses, se possa visitar o campo à vontade.